Tem palavra-chave, senhora professora? Tem, aí, é mistura. Eu não consigo fazer a chamada, tá aparecendo para criar meu próprio formulário. Tem que esperar, gente. Enquanto não for 1h30, não começa, não tem jeito, não. Tá? Tem que esperar a hora certa. Muito bem, que bom. Hoje nós já temos, nem começamos ainda, já temos 40 pessoas. Boa tarde, eu espero que chegue mais gente. A partir de agora, se quiser acessar a chamada, pode acessar, que já deve estar funcionando. Professora. Oi. Semana que vem, na quarta-feira, eu já vou estar com 12 anos dessa aula. Ah, é? Que bom. Quarta-feira que vem. Então, na quinta, nós temos... Professora, qual que é a chamada? Professora, a palavra-chave é misturas, né? Sim, é essa a palavra. Professora, meu aniversário foi ontem. Ah, é? Parabéns, então, mãe. Que Deus abençoe você. Muito bem, gente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide. Tá? E... Oi, senhora professora. Olá, tudo bem? Vamos seguir adiante. Boa tarde, senhora professora. Boa tarde, tudo tranquilo? Tudo em paz? Senhora professora, a chamada não chegou. A chamada não chegou onde? No Word. Chave. No chat. Tá no chat. Professora, quem que tá responsável pelas mãozinhas? Tem duas pessoas aí responsáveis pela mãozinha. Tâmara e... Professora, eu levanto minha mão só para ler mesmo, tá? Uma dúvida, Tá tem palavra-chave? Eu também, só para ler, senhora professora. Pessoal, escute uma coisa, eu vou falar, e aí vocês não ficam perguntando toda hora, não, porque aí vocês já sabem. Tem hora que vocês perguntam, um termina de perguntar, eu respondo, o outro pergunta a mesma coisa. Então, escuta só. A palavra-chave é mistura. Ok? Prestou atenção? Então, tá bom. Vou ver quem ficou caladinho aí, porque entendeu. Tá? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos dar sequência aos nossos estudos, falando um pouco sobre alguns tipos de ligas. As ligas são misturas entre vários materiais, né? 2 ou mais materiais, para dar um pouco mais de qualidades a algumas substâncias, né? Então, nós temos várias ligas, especialmente ligas metálicas, que são, assim, muitíssimo utilizadas no nosso dia a dia. Lembra que nós falamos das propriedades dos materiais? Cada substância tem propriedades bem especiais e essas propriedades podem ser aumentadas quando tem algumas misturas, né? Essas misturas são chamadas ligas, viram misturas homogêneas, que a gente não consegue definir, né, duas substâncias ali juntos, mas que faz com que funcionem melhor, que dê melhor resultados nos materiais que a gente vai produzindo no dia a dia. Aqui na imagem vocês vê alguns exemplos, né? Aí tem da amálgama, que é um tipo de conserto que se fazia nos dentes, né? Uma obturação, que o povo fala, né? A produção do latão este que é muito utilizado também na fabricação de alguns instrumentos musicais, né? O ouro de fazer joias, né? O bronze, o aço inox dos nossos talheres, né, e de tantos outros vasilhames domésticos, ou que nem que não seja doméstico, né, solda, e assim tem mais um monte aí. Nós vamos conhecer alguns, assim, um pouquinho mais de perto, falando sobre eles hoje. Mas nós vamos falar bem breve,
porque o ponto central não é bem esse, né? Nós já vamos mostrar, então, como essas misturas podem ser importantes no nosso dia a dia, mas nós vamos falar também como se faz a separação de inúmeras misturas. Afinal de contas, no nosso mundo, no nosso dia a dia, a maioria, eu diria bem mais de 90% de tudo que existe no mundo são misturas, não são substâncias puras. E aí, para a gente obter algumas substâncias puras, a gente precisa observar alguns critérios, algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês, que a gente vai conhecer hoje. Eu tenho certeza que muito disso vocês já conhecem do seu dia a dia. Alguém estava fazendo pergunta? Professora, a gente vai usar o livro hoje para estudar uma matéria? Eu acho que não necessariamente a gente vai precisar. Mais para o final eu vou usar o livro, sim, para a gente falar um pouquinho sobre a estação de tratamento de água e de esgoto, tá bom? Mas isso mais para o final da aula de hoje. Oi? Qual que é a página do livro, para eu já deixar aberto aqui? Ah, tá. Estação de tratamento de água está na 209. Obrigado, professora. Por nada. Bom, Primeira então, a ler é a Ana Lívia. Ana Lívia, então vamos ler um pouquinho para a gente seguir adiante. Posso começar? Tem uns microfones ligados extras aí que não precisa. Ligas. Os metais puros geralmente não apresentam todas as características necessárias para serem aplicados na fabricação de produtos utilizados na sociedade. Por isso, surgiram as ligas metálicas, que são mistura de dois ou mais metais ou de um metal com outra substância simples, por meio do aquecimento. Esses componentes se fundem em temperaturas elevadas e depois esfriam, solidificando-se. Pois bem, aí vocês estão vendo metal líquido, esse brilho todo fica até branco, é porque está muito quente. Tá? O ouro, por exemplo, aquecido em altas temperaturas, junto com o cobre ou junto com o prata, pode se transformar no ouro de joalheiro, o ouro usado para fazer joias, tá? Porque o ouro puro, ele é um metal mole, né? Ele deforma as joias com facilidade se você fizer de ouro 100%, né? Ouro puríssimo. Aí a gente fala assim, eu tenho uma joia que é ouro 18 quilates, ouro puro. Não, ouro 18 quilates significa que de 100 partes, ou seja, se pesasse 100 gramas, 75 gramas seria ouro e as outras 25 gramas seria prata ou seria cobre. A prata e o cobre vão melhorar, dar mais qualidade a esse ouro no sentido assim de resistência, de dureza, impedindo que as joias sejam danificadas com facilidade. Certo? Certo. Ok. Então, vamos lá. É porque o ouro em si, ele é muito mole. Lembra dos filmes de pirata? Quando encontram o baú de ouro, a primeira coisa que o pirata faz é morder a moeda, não é? Sim. Porque se Por que ela morde a ficar moeda? no sinal do dente, é porque é ouro de verdade. Exatamente. O ouro é tão mole que pode ser deformado por uma mordida, né? Pra vocês terem uma noção que ouro é um metal bastante mole, bastante sensível. Então, se for fazer uma joia com ouro puro, ela vai estragar, ela vai ficar feia rapidinho. Senhora professora, Sim. ele é mais frágil do que aqueles metal de latinha? O metal de latinha é porque é muito fininho, certo? Por isso que dá a impressão que ele é mole demais, mas é porque são fatias muito fininhas, tá? Ele é alumínio, da latinha é alumínio. Quando os garimpeiros querem separar a terra do ouro, eles jogam mercúrio, por causa que quando eles jogam mercúrio, os ouros eles se juntam por causa do líquido do mercúrio. O ouro se junta com o mercúrio, né? E depois, por aquecimento, eles se separam novamente. Muito bem. Para Sim. professora, Diga. Professora, Victor Gabriel disse que está sem microfone.
Ah, tá certo. Senhora professora, a senhora pode repetir a palavra-chave? Eu estava travando. Palavra-chave é mistura. Ok. O próximo a ler é o Lucas Melo. Tá, ok. Então, vamos lá, Lucas. Lucas, cadê você? Se ele não Deve aparecer, ser que ele o próximo saiu. é o Isaac Tô vendo a Martins. câmera dele aqui. Tá, Deve ser que quem é ele depois saiu. do Lucas? Enquanto o Lucas... Isaac Martins. Depois o Lucas vai, então. Coloca outro. Quem que é o próximo depois do Lucas? Isaac Martins. Isaac Martins, vamos lá? Vamos lá, professora. Pode começar? Pode. Exemplos de ligas. Aço formado pela mistura de aproximadamente 8,5% de ferro, 0,5 a 1,7% de carbono e traços de silício. Enxofre e oxigênio é usado em peças metálicas que sofrem elevada tração, pois é mais resistente à tração do que o ferro puro. O aço é uma liga usada para produzir outras ligas metálicas. Aço inox, formado por 74% de aço e 18% de cromo, e 8% de níquel, por ser praticamente inoxidável, é usada em talheres, peças de carro, brocas, utensílios de cozinha e decorações. Pois bem, então vamos entender isso aqui. Olha só, quando eu falo no ferro, no aço puro, ele enferruja, ele fica feio, logo, logo. Quando a gente produz um aço para, por exemplo, para máquinas, para correntes que vai arrastar alguma coisa bem pesada, então normalmente se usa aço e não ferro puro, porque o ferro puro tem menos resistência do que o aço. O aço é produzido misturando esse monte de coisas aí, ó, ferro, carbono, silício, enxofre, oxigênio, mistura um monte de coisa. E aí surge, então, o aço, que é mais resistente. O aço inox, que é o dessas vasilhas todas brilhosas em casa, né, do garfo, da colher e assim por diante, né, várias panelas e outros materiais, não enferruja, tem sempre um brilho prateado, né, um brilho bonito. Isso porque é o aço produzido a partir, então, de uma mistura do próprio aço com cromo e com níquel. Aí ele vai dar essa peça brilhosa, igual está nas panelas que está mostrando aí na imagem. Todo mundo tem em casa alguma vasilha que é de aço inoxidável. Ou inox. Inoxidável significa que não oxida, não tem reação com o oxigênio, perdendo a beleza ou enferrujando. Sim? Também naquelas geladeiras de metais, está escrito aço inox. E também, Isso, a minha mão, ela estava levantada. Aí eu levantei ela de novo, só que agora quem ia ler era eu. Eu estava abaixo do Isaac Martins, só que alguém abaixou minha mão. Eu já anotei a mão de todo mundo aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, aqui tem mais 3 tipos de ligas diferentes. Quem vai ler do ouro 18 quilates? O próximo é Luiz Henrique. Não, Oi. Professor, na verdade, é o Lucas. O Lucas Melo Nogueira. O Lucas que tinha sumido. Cadê o Lucas? Minha mão. Estou aqui, professora. Então, manda ver, Lucas. Ouro 18 quilates. Liga formada por 75% de ouro,
13% de prata e 12% de cobre. Sua vantagem em relação ao ouro puro é que esse metal é macio e pode ser facilmente riscado. Além disso, a liga mantém as propriedades desejadas do ouro, como brilho, dureza adequada para a joia e durabilidade. Isso, então é o que a gente já tinha falado, né? Então, quando nós falamos em ouro 18 quilates, não é ouro puro, é um ouro que tem misturas de prata e cobre, isso para dar mais características desejáveis para manutenção das joias fabricadas. Professora, tem um aluno que está no lobby só com o nome de Pedro. Pode aceitar ou é melhor não? Pode aceitar. Tem um punhado de Pedros aqui no sextos anos. Professora, ontem também na aula da professora Chilene teve isso. Eu acho que é o Pedro do sexto A. Ah, então tá bom. Quem é o próximo da leitura? A próxima pessoa da leitura é o Luiz Henrique. Sou eu. Henrique, vamos lá então. Bronze, formado por 67% de cobre e 33% de estanho. Sua principal propriedade é resistência ao desgaste, sendo muito usado para reproduzir sinos, medalhas, moedas e estátuas. Isso, então é muito comum o bronze ser usado. O bronze acaba sendo um material bastante pesado. Cobre já é pesado, o estanho também muito pesado. E ele tem uma coloração bem bonita, né? Fica um material bem resistente, bem bonito, por assim dizer, e que aguenta muito as intempéries do ambiente também. Por isso, muito utilizado na fabricação de algumas estátuas, moedas que hoje nem tanto, né? As moedas normalmente não é feita de bronze mais, mas antigamente era, né? Muitas moedas eram feitas de bronze. E os sinos, as medalhas, né? Na medalha tem as premiação, né? De ouro, prata e bronze. O bronze é isso aí. Professora, me removeram professora, me removeram da aula e como eu fui pedir para entrar, me negaram, professor. Quem que tá falando aí? O Pedro do sexto A. Ah, o Pedro do sexto A, te negar, é porque você só colocou Pedro, você não colocou Pedro de qual turma? Aí eles ficaram pensando quem era, me perguntaram quem era o Pedro, mas é muito bem-vindo, tá? Bem-vindo à aula. Na próxima vez que você for entrar, identifica Pedro de qual turma, tá bom? Tá. Quem é o próximo da leitura? Vieira. Sobre essas moedas de bronze, elas bem bonitas. Eu tenho umas duas aqui em casa. E o próximo da leitura é o Henrique Vieira, do sexto B. Isso, então vamos lá. Professora, cadê a chamada? Ué, tá aí no chat, pode olhar. Não, professora, eu tô sem câmera, mas eu falo, tá? Manda de novo, professora. Eu tô sem câmera, mas eu vou falar. Qual que é a palavra-chave? A palavra-chave é mistura. Aí, alguém já colocou, ó, a Maria Cecília já colocou, lá de novo. Lucas colocou, tá? É só clicar e fazer a chamada. A palavra é o que mesmo? Falhou? Mistura. Já tá aí agora. A palavra-chave é mistura. Que vai ler agora. Henrique, pode ler. Latão? É. Latão. Mistura de 95% de cobre e de 5 a 45% de zinco. Devido à sua alta flexibilidade, ele é usado para produzir instrumentos musicais de sopro, como trompete, flauta, saxofone, etc. Além de também ser aplicado em peças de máquinas, produção de tubos, armas e torneiras. Isso, então vocês estão vendo que é um material também de grande utilidade, tem muitas coisas sendo feitas dessa mistura que a gente chama de ligas. Liga metálica, então, de cobre com zinco, forma um outro material que é chamado latão. Então, latão não é uma lata grande, nesse sentido aí. Latão é um tipo de material utilizado para fabricar inúmeras coisas da nossa utilidade do dia a dia. Oi. Professora, o que é cobre?
Cobre é um elemento químico que tem cor rosada. Normalmente é utilizado para fazer um monte de coisa, principalmente fios de energia. Tem vasilhas de cobre, tem os fios de transmissão de energia. Hã? Fio, eu já sabia que fazia. Pois é. Então, esse é o cobre, é isso, então. Cara, professora, se a gente, por acaso, for falar sobre bronze, como é que pode falar que é um bronze? O bronze, vou voltar lá de novo para vocês verem, ó. O bronze, ele é formado por uma mistura também de cobre com estanho. Aí vai dar essa coloração aí, ó. Cobre e estanho juntos. É um pouco mais escuro do que essa mistura de zinco com cobre. E tem, assim, menos beleza, menos brilho. Certo? O bronze é cobre e o quê? Tá escrito aí, ó, cobre e estanho formam o bronze. Bom? Vamos ver essas outras aqui, ó. Maria Cecília. Amálgama, que eu já falei no começo da aula, vamos falar de novo. Quem é o próximo que vai ler? Não, a próxima pessoa É a Maria a ler Cecília. é a Anne Beatriz. Anne, vamos lá então. Alarma. Muitos usados em obturações nos dentes, a acalmar e formada pela mistura de 70% de prata, 18% de estranho, 10% de cobre e 2% de mercúrio. Ela é bastante resistente ao oxidação, corrosão e é bem maleável, podendo ser adotada no dente de plastificado. Ó, então vamos lá, eu vou ajudar nisso aqui. Olha, então, quando a gente fala em amálgama, é uma mistura de 4 metais. Quais são esses metais? Prata, estanho, cobre, mercúrio. Quem tem essas obturações nos dentes vai ver, isso é mais antiga. As de hoje, a maioria é resina, né? Elas são extremamente resistentes, duram muitos e muitos anos, dificilmente tem problemas, só que Professora, te mutaram. Mutaram a professora. Te mutaram, senhora professora. A professora, a senhora foi mutada. cuidado aí. Tá? Então, vamos lá, vou falar de novo. Então, a amálgama é uma mistura de 4 metais diferentes, serve, então, para obturação dos dentes. Hoje em dia, a maioria das obturações, no caso, dente cariado, que tem que tampar os buracos do dente, desse jeito aí, ó, que tá na imagem, tá? Esse material é um material de alta resistência, ele é muito bom, mas nos dias de hoje, a maioria dos tratamentos de dente, assim, são feitos com uma resina, que é branca, da cor do dente mesmo, tá? Esse tipo de tratamento de dente aí, apesar de ser muito resistente, ele fica numa cor mais escura, metálica, no dente. Só que resiste à oxidação, à corrosão, né? Por isso ela é muito durável. Ao mesmo tempo, ela é bem maleável, facilitando que o dentista possa moldar direitinho aí no dente do paciente, né? É um tratamento muito bom, mas hoje, assim, não é muito utilizado mais. Quem hoje utilizam mais a resina, até mesmo pela beleza, pela aparência, vai falar assim, ah, não, tá tudo branquinho, ninguém nem vê que tem aí um conserto de um dente. Mas antigamente, principalmente nos dentes de trás, né? Nos da frente não, mas nos dentes de trás, que ficava mais escondido, usava mais esse tipo de conserto aí, porque dá uma resistência excelente. Oi. Voltando no outro slide, rapidão. Latão
Um metal que pode ser feito por instrumentos de sopro? Usa para fazer vários instrumentos de sopro, tá? Muitos deles, ó, e é uma mistura de cobre com zinco, certo? Bom, vamos ver a solda, então. O que é a solda? Que também é uma liga metálica. Vamos ver? Quem é o próximo aí? Ana Clara Ribeiro. Ana Clara, vamos lá falar de próxima é Ana solda. Clara Ribeiro. Tá bom, professora. Solda, formada por 67% de chumbo e 33% de estanho. Ela é usada em solda de contatos elétricos porque possui baixo ponto de fusão. O que é baixo ponto de fusão? Significa que é bem sensível ao calor. Então, ali no tratamento de fazer a solda, não precisa nem de muito calor para que ela possa derreter esses fiozinhos aí, ó, né? E fazer, então, a colagem de peças quebradas. Né? A solda é para isso. Cola uma peça metálica em outra. E assim, esse baixo ponto de fusão dessa mistura aí de chumbo com estanho favorece, então, o trabalho. Hoje nós sabemos que a solda é algo, assim, muitíssimo utilizado, de grande importância, né, nos trabalhos, na vida das pessoas, né, principalmente no mundo do trabalho com as máquinas, porque é um dos meios de fazer os consertos de muitas e muitas peças estragadas, ou ainda na construção de grades, na própria construção civil, quando se vai fazer, por exemplo, as grades ao redor de uma casa, ou no próprio serviço de armação do espaço para pôr as telhas, e assim por diante. Tem inúmeras situações em que usa muito a solda. Bom, vamos a um último caso, não é só esses casos, esses são os principais, tá? Tem um monte de outros tipos de ligas, mas eu separei só essas, as principais, para a gente falar sobre elas. Professora? Sim, venha perguntar. Professora, tem muitas pessoas aqui no chat falando que os meninos estão eles não estão admitindo, só recusando. Porque a Ana Luísa disse que tá olhando o tanto de pessoas que tem, né, aqui na chamada. Tinha 71. Tinha 3 pessoas no lobby e eu aceitei todas, mas alguém recusou e não aumentou o número de pessoas. Tem alguém fazendo, recusando as pessoas, tirando os alunos. Será professora? 82 pessoas. Eu não quero que ninguém seja recusado dos nossos alunos. Eu quero que todos professora. sejam aceitos. Agora, porque e não é para remover as pessoas. Duas vezes, quando eu fui tentar entrar. Estranha aí, e essa pessoa precisa ser removida. Tá bom? Combinado? Professora. Combinado. Agora que aumentou, porque tinha 4 pessoas no lobby. A Ana Júlia Gonçalves vai ler agora. Não é a Larissana? Não, ela não tá com a mão levantada. É porque alguém abaixou, eu anotei antes de alguém abaixar a mão de todo mundo. Não, eu tô Ana olhando Clara as mãos Ribeiro, abaixa sua mão. Eu tô olhando as mãos desde o começo, a Larissa. Então quem é o próximo? É a Larissane. Então, Porque Larissa, tava vamos ler. as mãos levantadas, só que até a minha foi abaixada. Então, magnálio. Vamos lá, então. Magnálio. Mistura de 90% de alumínio e 10% de magnésio, por ser bastante leve e usado em peças de aviões e de automóveis. Isso. Então, ó, o magnálio, ele acaba sendo um material bastante leve. Se a gente comparar, então, alumínio e ferro, a gente vai ver que alumínio é muitas vezes mais leve do que o ferro. Né? Professora, abaixaram minha mão. Gente, vamos parar de fazer bagunça só para atrapalhar a aula, senão eu vou começar a fazer registro lá no disciplinar. Aí vocês não vão gostar, porque aí vai notificação para os pais de vocês. Então, vamos levar o negócio a sério. Vamos parar de brincar com coisa séria. Tá? Então, é um material bastante leve, mas, porém, bastante resistente também. Por isso, utilizado, então, para fazer essas peças, principalmente de aviões e automóveis.
Bom, como eu havia dito, então, isso não são as únicas formas de ligas utilizadas, gente. Existe um monte de outras, mas essas são algumas das principais, das mais conhecidas, das mais utilizadas no nosso dia a dia. Certo? Tudo bem? Certo, tudo bem. Ok. Então, antes de passar para o próximo conteúdo, que eu vou estar fechando aqui, então, esse slide que nós estávamos usando, vou estar abrindo um outro, né, porque nós vamos passar a falar sobre os métodos de separação de misturas. Então, antes de fazer isso, eu gostaria de lembrá-los, quem não fez chamada ainda, por favor, faça. Né? Senhora professora. Sim. A senhora parou de apresentar? Parei, sim. É porque nós terminamos aquele slide e eu vou colocar um outro agora do novo conteúdo. Professora, manda a chamada de novo no chat, por favor. Eu cheguei, eu tive que sair e entrar de novo, porque a internet estava muito ruim. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá. Aí, já foi. Maria Cecília já colocou para vocês. Pode utilizar. Ok? Muito bem, gente. Então, antes de passar adiante, eu gostaria de reforçar com os senhores, né, de não deixar sem fazer a chamada. Infelizmente, tem pessoas que vêm, assistem a aula, isso porque depois eu vou lá e observo tudo que fica registrado. Aqui fica registrado para mim quem entrou, quem saiu, quem mexeu, quem mandou alguém para fora. Todo mundo que entrar aí fica registrado aqui para mim. É só eu voltar lá e pesquisar, eu consigo ver todo mundo. E tem pessoas, então, que vêm, participam da aula, mas que não está registrando frequência. Então, por favor, tomem cuidado com isso, né? Não deixa de fazer a frequência. Um outro detalhe, nós temos essas duas aulas de hoje, temos mais uma segunda-feira, aí na próxima quinta-feira, vocês têm autoavaliação e, portanto, não deve ter aula, e mais uma aula na outra segunda-feira. E aí já são as provas. Senhora então, na professora, da outra semana já é provas. Repete o que a senhora falou, porque me removeram da reunião. Tá, gente, eu quero dizer para vocês que nós temos as duas aulas de hoje, mais duas aulas, em duas segunda-feira. Quinta-feira da semana que vem, vocês têm autoavaliação, provavelmente não tem aula, certo? Então, hoje nós vamos aproveitar para falar dos conteúdos aqui, e nas outras aulas nós vamos ver as possibilidades de trabalhar um pouco de revisão, preparando melhor para a prova. Entendeu? Sim. Ok. Sim. Ok, então tá bom. Senhora. Então eu vou compartilhar com os senhores o novo slide aqui para a gente seguir adiante. Muito bem. Então agora nós vamos trabalhar esse slide, essa sequência toda azulzinha. Nós vamos falar sobre os vários tipos de misturas. Antes de falar sobre essas misturas e os métodos usados para separação dos constituintes das misturas, eu gostaria de recordar. O que é uma mistura heterogênea? Quem sabe me dizer? É uma mistura. Poderia repetir, por favor? Eu posso falar, professora? É uma mistura que, quando nós a misturamos, aparece duas camadas, ou seja, elas não se misturam. É heterogênea. Pode aparecer duas camadas ou mais. Por exemplo, se a gente juntar terra com água, ela vai ficar heterogênea. Isso, muito bem. Professora, mistura heterogênea é um sistema formado. Mistura heterogênea são misturas que ficam nítidas, as camadas diferentes, ou seja, fases variadas. Pode ter duas ou mais fases. Ou camadas. Bifásica ou trifásica. Isso, Mistura muito bem. heterogênea pode ser duas camadas que são separadas, elas não se misturam. Isso, então, se eu falar em mistura monofásica, eu estou falando de mistura homogênea. Mono significa uma fase apenas. Se eu falar bifásica, trifásica, polifásica, eu estou falando de mistura heterogênea. Significa que tem duas ou mais camadas, né, nessa mistura. Elas podem ser
sólidas, líquidas ou gasosas, tá bom? As misturas, no geral, pode levar todas as características. Senhora professora. Sim. Meu amigo pediu para eu avisar que removeram ele 5 vezes da reunião e ele não conseguiu prestar atenção na aula. Quem foi removido aí? Leonardo Avelar Ribeiro. Ele foi removido mais 5 vezes da reunião e não conseguiu prestar muita atenção na aula. Gente, não remova seus colegas, por favor, tá? Preste mais atenção. Para que fazer isso? Para que ficar atrapalhando a participação do colega? Não façam isso, por favor. Eu vou estar verificando depois aqui, eu vou registrar lá no disciplinar, tá? Tem gente que está entrando na aula, então, para atrapalhar o colega. Cuidado com isso. Senhora professora, viu um menino que chamava ST Rocha. É o sargento. É o comandante que está seguindo a nossa aula. Porque eles vão estar observando por aí. Eles podem entrar, sim. Tá? Certo? Certo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Quem é o próximo da leitura? Ana Júlia Gonçalves. Sou eu, porque minha mão estava erguida, só que alguém abaixou. Então, vamos lá, na leitura. Separação de misturas. Os seguintes processos permitem a separação dos vários constituintes de uma mistura. Cada um destes processos tem uma utilização bem definida, dependendo do tipo e da propriedade dos componentes da mistura. A aplicação destes processos deverá ser pensada caso a caso. Poderão haver misturas que necessitem de mais do que um processo para a complementação, separação dos seus constituintes. Isso, então olha só. O método que a gente vai poder estar utilizando para cada separação de misturas tem que ser analisado, porque nem todo método serve para separar qualquer tipo de mistura. Por exemplo, quer ver só? Se eu falar para você assim, eu vou usar o método de catação. Catação, por exemplo, é utilizado igual você vai separar o feijão, tirar as pedrinhas, as metadinhas, os feijõezinhos danificados. É pegar com a sua mão ou com uma pinça, partícula por partícula. Sólido, mistura de sólido com sólido. Agora, digamos que você tem água e sal misturados. Você pode separar água e sal por catação? Não, porque na maioria das vezes o sal pode derreter, mas em algumas vezes ele não derrete. Então, não tem jeito, né, de separar assim. Então, quando nós vamos fazer a separação de uma mistura, a gente tem que analisar cada método e saber para que ele serve, né? Para que tipo de mistura ele pode ser utilizado, certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar dos métodos usados para separar misturas heterogêneas, certo? Então, todos esses na sequência que nós vamos ver agora, trata-se de algum tipo de procedimento que a gente pode fazer para separar algum tipo de mistura que seja heterogênea. Claro que tem alguns que são mais adequados para determinado tipo de mistura. Depende das características dos materiais que estão misturados, tá bom? Então, aí nós vamos conhecer, a partir de agora, as várias técnicas. Eu gostaria que os senhores levassem bem a sério essas explicações de hoje, porque depois, eu já estou montando, tá? Mas depois, não é agora ainda, mas depois eu vou passar um trabalhinho para vocês fazer justamente sobre esse assunto. Então, vamos lá, prestando bastante atenção. Separação de misturas vai ser um dos itens que eu vou estar utilizando nesse trabalho, que eu vou passar para vocês mais adiante. Leitura, quem é o próximo? Ana Júlia Gonçalves. Ana Júlia, vamos lá então. Primeiro método a ser analisado. Misturas heterogêneas. Sol. Sol significa mistura de sólido com sólido. Catação.
Método baseado na diferença de tamanho e de aspectos visíveis das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Um dos sólidos é retirado com pinça ou com as mãos. Exemplo, mistura de feijão e impurezas. Isso, olha só, esse método é muito antigo e muitíssimo utilizado nas nossas casas, não é? Todo mundo conhece ele, não é verdade? Sim. Então, catação... Minha avó faz. Pois então, catação é um dos métodos muitíssimo utilizado em nossos dias. E é antiguíssimo, ó. Né? Mais de 2.000 anos, de 3.000 anos, isso aí já era muitíssimo utilizado. Tá? E continua sendo importante até nossos dias. E é uma coisa muitíssimo simples. Próximo. A próxima pessoa a Samile ler Vitória. é a Samile Vitória. Então, vamos lá. Eu posso começar? Pode. Mistura heterogênea. Sol ou sol. Peneiração. Utilizando uma mistura de sólido granulado, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente e colocada sobre uma peneira é submetida à agitação e mistura de areia final e pedregulho. Isso, então olha só. Quem trabalha, por exemplo, na construção civil, sabe que os pedreiros, serventes, lá, o que eles fazem? Passam a areia pela peneira para quê? Para tirar as pedrinhas, as sujeiras que tem no meio da areia fina, né? Então, esse procedimento aí também é muitíssimo antigo e também é utilizado muitíssimo em nossos dias ainda. Consiste apenas em pôr a mistura lá dentro da peneira e balançar a peneira. Quando você vai balançando, agitando a peneira, né, as partículas pequenas, no caso a areia, vai passando pelos buraquinhos da peneira e em cima da peneira vai ficar retido os pedregulhos, as sujeiras, uma folha, uma sujeira que tenha no meio dessa areia, certo? Então, esse procedimento se chama peneiração. Oi. Quem era professor? Meu pai já fez isso. Ouro, né? Hã? Eles também utilizam isso, só que não é com a peneira mesmo. É com um outro objeto para pegar o ouro também, né? Aí tem um outro procedimento, que é a levigação, que nós vamos falar dela agorinha, que é o processo que o garimpeiro faz, então, com aquela, tipo uma peneira, mas que chama bateia, não é mesmo? Quem já ouviu falar dos garimpeiros, né? Pois é, então isso aí nós vamos conhecer depois. Essa peneiração também é chamado de tamização, é a mesma coisa, tá? Peneiração ou tamização é a mesmíssima coisa. Vou até anotar aqui, ó. Peneiração ou tamização. É a mesma coisa, tá? Vou salvar aqui para ficar valendo, ó. Muito bem. Então, conhecemos o segundo método. Quem é o terceiro aí? A próxima pessoa a ler é o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues de Pedro Rodrigues. Vamos lá, então. Pedro Rodrigues. Cadê você? Senhora professora, perenização é a mesma coisa aqui? Depois do Pedro Rodrigues, quem é? O Pedro sumiu. Depois dele Maria é a Maria Eduarda Eduarda. Maria Eduarda, vamos lá, então. Já, professor, o Pedro. O Pedro Eu apareceu não consegui aí? ligar meu áudio. Então, vai lá, Pedro. Eu não consegui ligar meu áudio. Hã? Eu não estava conseguindo ligar meu áudio. Ah, tá com problema no áudio. Então, vamos lá, Maria Eduarda. Não, Pedro professor, eu não posso ler. Ah, já resolveu? Então tá bom. Já resolveu, então vamos lá. Mistura heterogênea. Sol. Levigação. O sólido mais leve é separado
por água corrente. Exemplo, ouro e areia. A areia mais leve é arrastada por um fluxo de água. Isso, aí tá esse senhorzinho aí, ó, fazendo então a separação, né? Ele tá com a bateia na mão e ele vai fazendo então essa levigação. Ele vai balançando, né, de maneira meio que circular, essa bateia aí na água. O ouro, que é mais pesado, vai para o fundinho da bateia e a água vai arrastando a areia e jogando ela para fora da bateia. Tá? Esse processo se chama levigação. Hã? Porque a areia é bem mais leve do que ouro. Pois é, a areia é mais leve do que ouro, exatamente. Professora, Sim. me tiraram da aula. Ei, hein? Senhora Esse professora. Professora, eu já ia retirar da aula também. Próximo. A próxima pessoa a ler é a Maria Eduarda. É a Maria Eduarda. Agora você, Maria Eduarda. Você está me escutando? Tô. Tá. Ventilação. O sólido mais leve é separado por uma corrente de ar. Exemplo, grãos de café e cascas. 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 Isso, então olha só. Essa pessoa aí colocou o café, os grãos de café, né, dentro da peneira e ele vai balançando, jogando para cima, né, fazendo esse movimento, igual eu estou fazendo aqui com o cursor, ó, jogando para cima, o vento passa, né, e os grãos, como são mais pesados, cai para a peneira. As casquinhas são mais leves, olha só a sombra aqui, ó, os pedacinhos caindo para cá, ó. O vento vai carregando e vai caindo fora da peneira as cascas, porque as cascas são mais leves, então são carregadas pelo vento com facilidade. Esse processo é chamado de ventilação. As pessoas mais antigas conhecem muito bem esse processo, né? A gente fazia isso antigamente para limpar, separar os grãos de café, né? O café em caroço, do jeito que ele é produzido lá na plantação, ele vem cheio de casquinhas. Depois ele passa por um beneficiamento e sai do outro lado ainda com muitas casquinhas. As casquinhas tudo quebrada e arrancada dos caroços de café, mas ainda misturado. E aí um dos processos de separar é assim, por ventilação. Ou ainda... Senhora professora? Sim. Eu era antes da... Só para ler assim mesmo. Eu era... Ah, tá, que bom. Mas eu era antes da Ana Clara Ribeiro. Tá, não, né? Você levantou minha mão que eu levantei de novo. Interação e o que mais? Tá, então vamos lá. Professora, e também se o cabelo estiver torrado, as casquinhas vão se quebrando e vai passando pela peneira. Isso. Então, ó, esse processo, ventilação, se baseia nesse procedimento. Para cima e os caroços que são mais pesados voltam para a peneira, cai de novo na peneira. As partes das casquinhas, as partes bem leves, são carregadas pelo vento. Sim? Professora, pode falar. Pode ler de novo? Professora, pode ler de novo? Eu não consegui te entender, tá falhando. Já leu, pode ler de novo. Tem alunos aí que estão tirando. Tem um aluno que o nome dele é Hyler, toda hora está sendo tirado. Vários outros alunos também. Hiller. Hiller. Quem está no computador não consegue ter acesso, não consegue tirar ninguém. Agora, quem está no celular consegue ter todo o acesso, tirar, mutar o microfone, expulsar da reunião, tudo. Tá, gente, para com isso, não faz isso não, Hiller. E se for você que estiver fazendo assim, por favor, vamos parar com isso, tá? Não, então, professor, o Hiller, ele foi tirado da aula. Ah, ele foi tirado, não é ele que está fazendo, então. Sim, ele está falando que ele não consegue ficar 10 minutos na aula. Não, gente, para que vocês estão fazendo isso com o Hiller? Não, professora. Por gentileza. É a pessoa que não presta atenção na aula.
É, que não tá levando a sério, tá levando na brincadeira a nossa aula. Tem gente que quer aprender o conteúdo, gente mas que não quer consegue assistir, aprender deixa por o causa colega que fica assistir. retirando a gente. Né? Não fica prestando atenção na melhor aula. Professora, Oi. a senhora tem como ver depois quem que é. Eu tenho como ver, eu vou verificar aqui, vou rastrear aqui, vou olhar tudinho quem é que está fazendo esses procedimentos. Faz igual a Ana Cristina. Senhora professora, Ana, eles já têm que confessar logo, né? Depois para a senhora não logo já descobrir e depois levar suspensão. pois é, eu vou levar para o disciplinar depois, porque eu estou pedindo para vocês e tem gente que continua fazendo bagunça aí. Então vamos para a próxima. A Agora próxima nós vamos pessoa falar... a ler é a Joana Cristina. Joana, então vamos lá conhecer o que é separação magnética. Separação magnética. Separa misturas do tipo sólido, nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraído por um ímã. Exemplo, ferro e areia. Isso, ó, raspinhas de ferro, como vocês podem ver na imagem aí, raspinhas de ferro. Isso aqui, ó, essas partículas são as raspinhas de ferro grudadas nessa peça aqui, que é um ímã. Quando você passa o ímã aqui, ó, no meio dessa areia, o que acontece? Todos os pedacinhos de ferro grudam no ímã, vai sobrar aqui no chão só a areia. Então, é uma maneira de separar, né? Porque a areia não é atraída pelo ímã, mas as partículas de ferro, sim. São, no caso, sólido e sólido. O ferro, partículas de ferro, pedacinhos pequenininhos, raspinhas de ferro e a areia. Pode ser areia fininha e os pedacinhos de ferro também pode ser bem miudinho, bem fininho. Quando está tudo misturado, separar com a mão seria extremamente difícil, né? Se você passasse por uma peneira, não ia adiantar, né? Se você tentasse coar, também não ia dar certo, porque os tamanhos são semelhantes. Mas passando um ímã, acontece desse jeito, ó, as partículas de ferro vão grudar tudo no ímã e vai sobrar no chão somente a areia. Isso é separação magnética. Magnética por quê? Tem a atração por ímã. Pode falar para a próxima pessoa? Maria Cecília, eu acho que é sua vez, você é a primeira aí com a mão levantada. Não, é o Francisco. Francisco, então vamos lá. Senhora professora. Oi. Me tiraram da reunião e me abaixaram minha mão. É para isso, hein? Seguir. Flotação, sedimentação e fracionada. O sólido mais leve, menos denso, flutua em um líquido, enquanto o mais denso sedimentar é serragem e areia, por adição de água, na mineração para separar a areia do minério. Neste caso, o minério é pulverizado e tratado com óleo para flutuar na água. Isso, então nós estamos vendo duas imagens aí, né? Na primeira tem serragem misturado com areia, aqui nós estamos fazendo a flotação, né? Um tipo de separação fracionada. Fracionada por quê? A serragem é leve e a tendência ela vai ficar por cima, igual tá no terceiro copinho aqui, ó. Já pôs a água, então a serragem fica por cima, a areia vai para o fundo do copo. Nesse caso da imagem aqui embaixo, o que fizeram? Misturaram um pouco de óleo, porque ao misturar o óleo, o que acontece? Essas partículas do minério grudam no óleo e flutuam, enquanto a água fica passando por baixo, né? As partículas do minério ficam aqui por cima, né? Isso aí são partículas que estão misturadas com óleo, para ficar suspensa, então, na água. Nesse caso de cima, é a serragem e a areia, lembrando que serragem é mais leve, então a serragem fica por cima. Então, é outro meio de separação. A gente fala sedimentação fracionada. Fracionada por quê? A mistura seria 100%. Fração não é a parte de um todo? Sim. Então, aqui uma fração fica por cima. Fração de quê? A fração que é representada pela serragem.
A fração representada pela areia vai para o fundo do copo. Por isso, sedimentação fracionada. Quem é mais denso, mais pesado, vai para o fundo. Quem é mais leve, fica por cima. Como se fosse uma fração de 1/2. Ó, aqui de novo, mostrando mais de perto, a imagem mais direitinho. Então, uma mistura com areia e serragem. Tá pondo água. Pondo água porque os areia ela é vermelha. Diferentes. E já estava misturado no primeiro copo? Você pode voltar no slide anterior para eu poder tirar um print para depois estudar? Obrigado. Por nada. Então, é isso aí, ó. E a água é que vai fazer... Esse slide não vai estar no GR8? Eu vou pôr lá para vocês, tá? Então, a água é que vai fazer, então, essa sedimentação fracionada. Por quê? Um é mais leve, no caso a serragem, fica lá por cima. E a areia pesada vai para o fundo do copo. A raspinha de lápis misturada com a areia também, mesma coisa. A raspinha de lápis vai ficar por cima, porque ela é mais leve. Porque a raspa de lápis é bem mais levinha do que uma areia, né? Isso, os grãozinhos de areia são mais pesados. Ó, aqui nós estamos falando ainda de dissolução fracionada. Agora é uma outra situação. Um vai dissolver e o outro não vai dissolver. Quem é o próximo? Sara Matos, do 6º C. Sara, então vamos lá. Sara. Cadê você? Acho que ela não tá, professora. Apareceu aqui. É Sara? Sara, cadê você? A Sara Matos. Eu sou Do 6º C. A Sara sumiu, então vamos pôr outra aí no lugar. Depois a Sara Gabriel aparece. Borges. Então vamos lá. Alô? Cadê Oi, senhora professora! Opa, vamos lá. Vamos lá, né? Mistura heterogênea. Sol. Tá muito baixinho. Mistura heterogênea. Agora sim. Isso. Dissolução fracionada baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Primeiro, adiciona-se um líquido que dissolva apenas um dos sólidos. Depois, filtra-se a mistura e o filtrado é submetido a aquecimento para eliminar o solvente, exemplo, sal e areia. Muito bem, beleza. Olha a próxima imagem aí, como que aparece, ó. Então, primeiro, sal e areia, tá misturado. No segundo, já colocamos água. Por que colocamos água? Porque a água dissolve sal, mas não dissolve areia. Por isso nós falamos de dissolução fracionada. Dessa mistura aqui, somente o sal dissolve na água. Quando dissolveu, já misturou lá, dissolveu o sal, a areia foi para o fundo, o que a gente faz? A gente filtra, no caso aqui é tipo um coador de papel, coador de café, é um filtro de papel, né? Filtrou, tirou a areia para um lado, no copo aqui foi recolhido a água com sal. Aí o que a gente faz? A gente esquenta isso aqui, faz a água evaporar e no fundo da vasilha vai sobrar apenas o sal. Sal. Algumas pedrinhas de sal. Isso, muito bem. Beleza, então agora, olha, eu vou voltar aqui, tirei o slide, agora eu quero fazer uma situação, problema com os senhores. Ok. Imagina só, faz de conta que a pandemia sumiu. Não tem pandemia mais. Ô, milagre! E agora, o que nós vamos fazer?
comemorando esse Glória a Deus, aleluia! Esse momento especial, que não tem mais pandemia na nossa história, nós resolvemos que vamos fazer uns dias de acampamento, de muita alegria, brincadeira e tudo de bom. Todo mundo pode Sonhos. Sério, professora? Nossa senhora. Pode ser lá no Morro do Macaco, todo mundo lá no Morro do Não, vamos Macaco. mais longe. Tem que ser Não, mais eu longe. tenho que estudar cross. Oxe, tia, eu tenho uma fazenda lá no pé do morro. Tá bom, então escuta só a minha história, que eu vou contar para vocês agora. Então, nós vamos levar as três turmas, sexto A, B, C, e os professores vão junto. Viu, senhora professora? A professora de geografia já tinha combinado algumas aulas passadas de levar a gente para algum lugar quando acabasse a pandemia. Eu não lembro que lugar. Viagens duplas. Podia ir até Padilha. Passagens grátis. Tá, ok. Então, agora nós vamos à nossa imaginação aí, ó. Então, pandemia sumiu, nós vamos para um grande passeio, um grande acampamento, ficar uma semana inteira num lugar bem distante, mas um lugar lindo, maravilhoso. É distante de quê? Distante de cidade, distante de lugares para a gente comprar alguma coisa. Minha mãe Aí vai ser bom, tem que fazer a fogueira. Acampamento mesmo. Minha mãe infarta se eu ficar uma semana Beleza. longe dela. Então, escuta só, já que é um lugar bem longe, mas é maravilhoso, todo mundo está feliz, Lá nos está Estados animado, Unidos, tia. nós vamos e temos que levar de tudo para a gente passar uma semana. Beleza. Professora, já sei um lugar. Ah, não, mas por agora não precisa pensar, não precisa dizer o nome. Eu já tô até pensando na minha cabeça aqui. Tá, então vamos lá. Professora, passar uma semana no Morro do Macaco? Menino dedicado, menino caprichoso, que gosta muito de ajudar, mas não deu certo a ajuda dele. Na hora de tirar as coisas, tudo da nossa condução, ajeitar tudo no nosso acampamento, na beira de uma praia, de um rio, um lugar lindo, maravilhoso, o Vitor Gabriel estava com a vasilha de sal. Levou um tropeção numa raiz e caiu, derramando todo o sal de temperar a comida durante uma semana. Ele derramou tudo no meio de uma areia branquinha da praia. Ai, que safado. Professora, se fosse na praia, nós fazíamos sal mesmo com a água de lá mesmo. É uma praia de beira de rio, é de água doce. Podia ser bom na... mas se fosse na água salgada, ia ser mais fácil. Professora, a gente E agora, pega gente? pedra e rala. Aí acabou a viagem inteira. Será que aconteceu com esse acidente do Vitor Gabriel que todo o nosso passeio perdeu a graça porque a comida vai ter que ser... Não, perdeu. pedra e ralar. Não. Relatos, professora. Pega a pedra e rala. Vamos Pega a sobreviver pedra e com rala. Professora, é só pegar a areia que ele derramou o Só sal, pegar a areia colocar onde dentro do que caiu o pote, sal. derramar água e pronto. Colocar dentro de um pote, coloca água, depois coa, depois coloca em uma vasilha, esquenta e depois tá pronto. Só pegar o que sobrou no fundo da panela. Quem que contou tudo isso agora? Maria Cecília. Maria Cecília, você salvou a pátria dessa turma toda. Ai, que Não bom. entendi, Maria Cecília, tem como repetir? Eu não sabia disso, não. Você salvou a pátria. O que ela tem que fazer? Mas eu vou te dar isso. Professora, explica. Olha só, Vitor Gabriel, então não aconteceu nada demais. A gente conseguiu salvar o sal. Né? O que a gente fez? A gente foi lá, juntou ao máximo esse sal que estava no meio da areia. Não deu para separar da areia, né? Ficou um pouco de areia misturado. Se fosse na comida, não ia ficar nada legal. O que a gente fez? Colocamos esse sal numa vasilha grande, despejamos água, o sal se dissolveu, a gente deixou a areia ir para o fundo da água. Ó, nós estamos falando de vários procedimentos. Falamos de dissolução fracionada, falamos de decantação, né? Olha só, né? Mistura heterogênea. Foi para o fundo a partícula mais pesada, no caso, o sal.
Aí nós vamos filtrar isso, né? Vamos filtrar essa água. Pronto, a água e o sal passou, a sujeira, a areia ficou retida no filtro. Agora nós temos uma água salgada. O que a gente faz? Põe essa água numa panela, leva ela no fogo, porque nós temos pressa desse sal recuperado. A gente esquenta, a água evapora, e no fundo da panela vai sobrar quem? Só o sal. Alguns pedacinhos de sal. Sal recuperado. Olha só uma pergunta. Professora do céu. Pensa se ela não tivesse falado isso. Pois é, tinha gente, morrido. se vocês não tivessem estudado método de separação de misturas, como seria um negócio desse? Tá vendo como é que vale a pena? Professora, só uma pergunta. A gente pega a areia, aí a gente coloca ela em uma vasilha grande, aí a gente coloca a água, aí a areia vai ficar por baixo e o sal vai ficar por cima. Aí O sal vai ficar com quem? fica embaixo, em cima. O sal vai ficar dissolvido na água. Dissolvido na água, em cima da areia. Sério, professora, mas como é que vai tirar a água da areia? É só escorrer a água, meu. Professora. A areia vai ficar no fundo da vasilha. Senhora professora. Professora, eu tenho uma pergunta. Isso daí é uma historinha de brincadeira para usar como exemplo ou a gente vai fazer isso no futuro, na escola? Bom, por hora é uma brincadeirinha, mas vai saber se qualquer dia, né, essa pandemia não some, as bênçãos de Deus, e aí nós Professora, podemos... só uma pergunta. Tem um monte de coisa. Professora, só uma pergunta. Não era mais fácil a gente voltar na cidade e pegar o pote de sal, não? Moço, mas era muito longe. Professora. Mas isso Vai ser longe. Se esse lugar for muito longe. Até ir lá e voltar, Mas aí, para o sol lá. Não, eu prefiro comer comida sem sal mesmo. Tem que ser assim, ó. Cada um tem que pegar um dinheiro e juntar. E pensa, se tivesse R$1.000, nós pode comer o que a gente quiser no mundo inteiro. Professora, pois olha é. aqui. Por garantia, se a gente viajar, eu vou levar um pacote de sal. Alguma tarefa? Oi? A senhora vai passar alguma tarefa? Depois. Depois. Não, hoje não vai dar tempo, né? Nós ainda temos muita coisa para ver. Muito bem. Pessoinhas, minhas queridas crianças e adolescentes, então olha só, quando eu contei toda essa historinha, fiz esse momento de descontração para a gente conversar, a gente brincar, se divertir um pouquinho, na verdade, é para a gente recordar, então, vários métodos de separação de misturas, a maioria deles eu já tinha falado, né? Então, só nessa brincadeira agora, quantos métodos nós utilizamos? Olha, nós usamos dissolução fracionada, porque sal dissolve na água, areia não. Nós usamos a sedimentação ou decantação, que é a areia é pesada, vai para o fundo da água, né? Depois, nós tiramos, então, essa água, né? Escorremos essa água, passamos para o terceiro processo, que é filtração, né, onde as partículas de sujeira vão ficar retidas no filtro e a água misturada com sal vai passar, e falamos de um quarto método, que foi da evaporação da água, né, e cristalização do sal. Nesse caso, na medida que a água vai esquentando, então a água vai evaporando e vai sobrar no fundo da vasilha somente o sal. Então, é uma história, mas para ajudar a gente a verificar que no nosso dia a dia mesmo, tem situações que a gente pode estar utilizando, né, esses métodos e fazer valer, né, para melhorar alguma situação que está complicada. Senhora professora? Sim. A senhora pode falar para eles pararem de escrever eu estou vendo aqui um monte de mensagenzinhas sem graça que não precisa delas, né? Então, vamos seguir adiante. Eu vou novamente compartilhar com os senhores o slide para a gente dar sequência. Tá ok. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo o slide novamente? Sim. Sim, senhora. Sim. Senhora professora. Muito bem. Pessoal, aqui nós estamos falando em fusão fracionada. Agora, são alguns procedimentos mais, assim, complexos,
né, que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia doméstico. Eles são utilizados mais em algum procedimento mais, tipo, em lugares de alguma coisa artesanal ou industrial. Vamos conhecer, então, o que é uma fusão fracionada. Lembrando, fusão é derreter, é passar do sólido para o líquido. Se é fracionado, então só um dos componentes da mistura é mais sensível ao calor, vai derreter primeiro do que o outro. Tá? Então vamos lá. Quem é o próximo da leitura? Senhora professora. O próximo a ler é a Sara Matos. Sara, então vamos lá. Se ela não aparecer, é a Esther. Oi, professora. Então vamos lá. Senhora professora, a aula acaba às 12h40? Vamos ler só mais essa aqui, nós vamos terminar a aula. Ok. A fusão fracionada é um processo usado para separar sólidos cusos. Pontos de fusão são muito diferentes. Para isso, é preciso saber a que temperatura cada elemento que compõe o sólido vai se fundir. Isso. Fundir, então, é passar do sólido para o líquido. Por exemplo, você tem uma mistura de metais. Aí você sabe qual é a temperatura que cada um desses metais passa para o líquido. E sabe do outro também. E que essa temperatura seja bem diferente de uma substância para outra. Quer ver só uma situação que não daria certo? Digamos que tem um metal que com 100 graus ele já passa do sólido para o líquido. E o outro metal da mistura, com 110 graus, ele já passa também. Aí é muito perto, a temperatura, 10 graus só de diferença, é muito pouquinho. É muito difícil quando você aquece tudo isso, você manter essa temperatura e conseguir essa separação perfeita. Então, tem que ser pontos de fusão bem diferentes, bem longe, um com uma temperatura de fusão mais baixa, o outro bem mais alto, para a gente conseguir fazer isso com segurança. Posso falar uma coisa? Eu estou com uma dúvida, senhora professora. Professora, eu posso falar A fusão fracionada, ela tanto pode estar no sólido para passar para o líquido, e tanto pode estar no líquido para passar para o sólido, não é? Não, fusão é passar do sólido para o líquido. Nesse caso da figurinha aí, ó, é uma mistura de areia com enxofre. O enxofre é mais sensível ao calor. Então, o que vai acontecer? Quando aquecer, a areia precisa de uma temperatura bem alta para ela derreter, né? Você já viu areia líquida por aí? Não, né? Porque a areia vai precisar de uma temperatura muito alta para ela passar para o líquido. Então, vamos lá. O enxofre, na medida que vai esquentando, ele vai ficar líquido, enquanto que a areia vai permanecer sólida. Então, é possível despejar desse jeito aí, ó, vai escorrer apenas o enxofre, a areia vai continuar na vasilha. Certo? Professora, eu posso falar uma coisa? Já pode sair da aula? Professora, eu posso falar uma coisa? Diga-me. A temperatura do núcleo da Terra é mais quente que o Sol, né? Passa de 6.000 graus. Por isso que lá no núcleo da Terra, a maioria das coisas são líquidas, né? Os metais, tudo que está lá dentro. Muito bem, isso mesmo. Meus amiguinhos, então, olha, nossa aula então, terminou. Pois é, a nossa aula, então, terminou. Tchau, senhora professora. E beijo, tchau. Por favor, faça. Tchau, tia professora. Segunda-feira. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Professora, eu acabei de ser removida da reunião. Senhora professora, a senhora não vai passar tarefa no GR8? Vou pôr isso no GR8 para vocês hoje. Vai botar tarefa, senhora professora, no GR8? Não, hoje não tem tarefa no GR8, não. Eu só vou pôr o slide. Obrigada, senhora professora. Tchau.